O Olhar Digital News vem cobrindo a construção de uma usina de dessalinização na Praia do Futuro, em Fortaleza, que está gerando muito debate. Empresas que atuam no setor de internet alegam que as obras podem derrubar a conexão aqui no Brasil, isso porque a Praia do Futuro é um polo de chegada de cabos ópticos submarinos e terrestres. Por outro lado, os responsáveis pela obra dizem que não há riscos e que os dutos ficarão a 500 metros desses cabos de internet. O Olhar Digital News pediu entrevistas e posicionamentos para os dois lados dessa história e nós vamos ouvir um desses lados agora. Vamos receber o Marcos Ferrari, presidente executivo da Conexis, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia de Serviço Móvel, Celular e Pessoal. Vamos colocar aqui o Marcos em nossa tela para dar uma boa noite para ele e começar a nossa entrevista. Opa, agora sim, deixa eu colocar o Marcos aqui. Marcos Ferrari, muito boa noite, como vai? Tudo bem? Boa noite, Bruno. Como é que você está? Obrigado pelo convite. Tudo certo, Olhar Digital que agradece aí a sua participação. Como disse, vamos ouvir um dos lados dessa história que vem gerando muito debate, né, Marcos? Mas vamos começar então do comecinho mesmo, né? Explica pra gente, com detalhes, por que é tão preocupante, né, na avaliação de vocês, da Conexis, que essa obra seja levada adiante por causa desses cabos submarinos? Bruno, aquela região ali concentra o maior hub de cabos submarinos do Brasil. 99% da internet do país passa por ali. Hoje, ali na Praia do Futuro, tem um dos maiores hubs do mundo e, com certeza, é o maior do Brasil. O que acontece? Qualquer interferência nesses cabos ou nos data centers que tem na proximidade pode gerar risco, primeiro, né, quanto à questão dos dados e, obviamente, pela questão da internet. O que nós observamos e estamos defendendo, né, é que, primeiro, nós temos clareza do bem social que a usina irá oferecer. Agora, o bem social que esses cabos oferecem para o país é muito maior. Estamos falando de 200 milhões de pessoas que acessam a internet por meio desses cabos. Qualquer tipo de rompimento em qualquer desses cabos pode gerar um grande risco para a internet de todo o país. O que está falando de riscos para a internet? É risco para a inclusão social, é risco para os negócios, risco para os bancos, riscos para a indústria, para o comércio, para o serviço. Então, o risco de ter esse rompimento nesses cabos, ou, eventualmente, alguma danificação aos data centers que estão localizados na proximidade da Praia do Futuro, exatamente porque existem os cabos lá, é muito grande. E certamente isso vai afetar todos os brasileiros, né? E toda a região, na verdade, né? Porque entra por ali, mas o canal de entrada é o Brasil, mas vai para o resto da América do Sul. O buraco é mais embaixo, né? Bom, e em que pé estão exatamente, Marcos? O andamento, como está, né, o andamento desse projeto, né? Porque ainda não saiu do papel. E como está sendo feito esse diálogo, né, com a CAGES, que é a empresa responsável por essas obras, também com a Anatel e com o Ministério das Comunicações, né? Então, essas duas perguntas. Como está o andamento do projeto e também o contato com outras partes, né, envolvidas nessa negociação, nesse debate? Bom, Bruno, as informações que nós temos é que o projeto está ainda sob, vamos dizer assim, em fase de licenciamento junto aos órgãos competentes. Então, está junto ao órgão ambiental, junto à SPU, está um processo de licenciamento. Né? O que nós defendemos é que haja uma mudança dessa planta industrial para outra localidade do Estado, para que não haja justamente esse risco que nós comentamos, que eu comentei anteriormente. Né? Entendemos também que o diálogo está sendo construído, nós estamos dialogando de maneira a tentar contribuir
junto à Anatel, junto ao Ministério das Comunicações, junto aos órgãos vinculados ao Estado, né, a própria CAGES, a Federação das Indústrias, para tentar, né, mostrar que, de fato, o risco existe, ele é iminente, né, qualquer indústria tem o seu risco, e, nesse caso, né, eu vou nos colocar o contrário. Né? Se no passado houvesse essa usina lá, com certeza nós não iríamos fazer investimento nessa região. Né? Então, o que nós esperamos é que o que está acontecendo agora também seja verdadeiro, né? A recíproca seja verdadeira. Uma vez que já há os cabos, uma vez que já há os data centers, uma vez que já há investimento planejado e suspensos. Eu queria dizer isso, que os investimentos foram suspensos em função do debate. Em função de tudo isso que a gente está falando, seria de bom tom, né, que os responsáveis pelo projeto mudassem a usina de localidade. A gente está falando de um estado que tem um vasto litoral. Certamente há lugares viáveis que não coloquem em risco a internet do país. Até nesse sentido, houve uma mudança em relação ao plano original em agosto, né? Inclusive isso foi apresentado para a Anatel, que está analisando tudo. Quais foram essas mudanças e por que, na sua avaliação, essas mudanças não são suficientes? Né? Se trata realmente de uma necessidade, como você disse, de uma mudança de localidade, né? Porque o que a outra parte diz é que a estrutura ficaria mais distante, né, dos cabos submarinos dessa infraestrutura. Mas, então, houve essa mudança, a Anatel está analisando. Mas na avaliação de vocês, da Conexis, enfim, das operadoras, essa mudança não é suficiente, o ideal mesmo é mudar a localização dessa usina. Exato. Vou explicar, Bruno, dividindo em duas partes, tá? Tem a parte marítima e a parte interna. Né? A parte marítima, houve um deslocamento da parte do duto 500 metros à direita, então era 50 metros, se não me engano, passou para 500. Tá? A parte mar, qual é a nossa questão? Tá? Mesmo com o deslocamento, não atende à nossa necessidade, porque nós temos que olhar o filme, não a foto. Tá? Olhando a foto, né, hoje nós temos 17 cabos, mas nós sabemos que nos próximos anos haverá um crescimento muito grande do volume de dados. A nossa estimativa é que nos próximos 5 anos haja um crescimento de 400% no volume de dados trafegados, o que significa que teremos que ter mais cabos. E não pode haver uma limitação física para que a gente possa expandir esses cabos. Mas por que ser a Praia do Futuro? Porque a Praia do Futuro é o melhor local, do ponto de vista geográfico, no qual permite interligar o Brasil com os Estados Unidos, a América do Norte, de maneira geral, Europa, Ásia e África. Então, tem que ser naquela região ali da Praia do Futuro. Né? Então, olhando o filme, não resolveu o problema. A parte em terra, não houve mudança nenhuma em relação ao projeto. E justamente por ficar perto de data center, pode colocar em risco justamente um grande volume de dados. Né? Por quê? Porque vai ter vibrações, oscilações. Isso poderá gerar algum tipo de efeito no data center, colocando em risco os dados. Colocar em risco os dados significa botar em risco a certificação que esses data centers têm. Resumindo, tá? De maneira mais popular, né? Toda vez que a gente passa perto de um computador, uma CPU, ou perto de um notebook, a gente tem que tomar cuidado para não esbarrar para ele não cair, porque pode danificar os dados. A questão do data center é a mesma coisa, porém multiplicado por milhares de dados, né? bilhões de dados. Então, o risco que há, de fato, nesse caso, a usina prejudicar o funcionamento e o armazenamento desses dados, prejudicando, obviamente, todos os brasileiros. Marcos, para fechar, a gente até colocou, né, no Olhar Digital, a gente repercutiu esse caso, um porta-voz da Claro, da operadora Claro, deu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo com a seguinte aspa, né, a internet vai parar, né, se referindo a essas obras.
na sua avaliação, pelo que você tem de informações, até falando em nome da Conexis, caso esse projeto saia do papel, como está hoje? Você realmente acredita em um possível colapso da internet no Brasil, ou essa é uma hipótese que vocês estão apenas se precavendo? Não, de fato há um risco, tá? Porque, por tudo que eu expliquei até o momento, dizer assim, tudo que eu expliquei e conversei com você até agora mostra que qualquer eventual rompimento de cabo pode colocar em risco a internet do país. Qualquer danificação aos data centers pode colocar em risco a internet do país, né? Então, o que nós voltamos a defender do ponto de vista setorial, tá, é que haja uma mudança nessa planta produtiva para uma outra localização, né, para que não prejudique todo o investimento que foi feito no Brasil desde 98, Bruno. O setor como todo investiu aproximadamente 1,2 trilhão de reais para ter essa internet que hoje tem no Brasil. Então, nós estamos comparando poucos milhões para mudar a usina de local com 1 trilhão de reais que foram investidos nesse período. Então, nós pedimos, conversamos, estamos dialogando para que, de fato, haja essa alteração e não prejudique e paralise a internet do país. Perfeito. Conversamos com Marcos Ferrari, que é presidente executivo da Conexis, do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal. Marcos, muito obrigado aqui pela sua participação, pelo seu tempo, pelas suas explicações. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade, fica à disposição. Maravilha. Obrigado, Marcos, mais uma vez aqui pela conversa. Bom, a gente tem que aí também dar algumas notas, né? Pedimos vários posicionamentos, uma entrevista também, a gente acabou de conversar com um dos lados, né, dessa história, gerando muita repercussão, e amanhã a gente vai conversar com o segundo lado, né? A gente pediu uma entrevista à CAGES, empresa estadual de saneamento do Ceará, responsável pelo projeto de dessalinização. A companhia indicou o coordenador da comissão de implantação da Dessal do Ceará, Silvano Porto. Ele estará conosco amanhã aqui no Olhar Digital News para passar o outro lado, o lado que é favorável à sequência dessas obras. Também pedimos uma nota à Anatel, o posicionamento completo está no nosso site, você vê aqui na nossa matéria principal da nossa home, essa matéria que traz justamente o posicionamento da Anatel e do governo, mas eu vou resumir aqui para vocês também. Em resumo, então, a agência diz que depois de avaliar todas as manifestações, se opôs a essa obra, né, de construção da usina, justamente pela proximidade dos cabos submarinos instalados na Praia do Futuro, recomendando assim a alteração do projeto de construção para um outro local dentre aquelas opções avaliadas como possíveis soluções à época do edital. A Anatel destacou ainda que reconheceu a importância do projeto, mas que é uma avaliação desproporcional de riscos nas fases iniciais. O projeto, então, passou por modificações, como a gente disse aqui na entrevista. Agora, a Anatel está analisando essas modificações propostas e verificando se esse convívio é ou não viável. Na avaliação da Conexis, a gente já viu que não é viável. Vamos ver amanhã com a entrevista da empresa responsável por essas obras. Em nota, o Olhar Digital também. O Ministério das Comunicações afirmou que está alinhado ao posicionamento da Anatel, que eu acabei de ler aqui para vocês, e que tem buscado um diálogo e uma solução para os possíveis impactos do projeto da usina de dessalinização na infraestrutura dos cabos submarinos de fibra óptica na Praia do Futuro. E, segundo o texto, o ministro Juscelino Filho acompanha as discussões sobre o assunto de perto. Bom, vamos então ver mais notícias, mais uma repercussão sobre esse caso amanhã. E na capa do nosso site você também encontra aí o posicionamento completo da Anatel, posicionamento completo do Ministério das Comunicações e um resumão sobre esse caso.